Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e professor de direito penal. E agora eu vou dar umas dicas para vocês de como você se preparar para atender o seu cliente no seu escritório ou no local onde você foi atendê-lo. Não precisa ser no seu escritório, nós sabemos que hoje em dia tem gente que atende na casa, tem gente que atende na OAB, tem gente que atende uma série de lugares e não faz muita diferença isso. Mas quando você for atender o teu cliente, você tem que estar preparado. Eu vou te dar algumas dicas de como você se preparar para esse atendimento. É importantíssimo que você, ao atender o seu cliente, você passe a ele segurança. Ele vem de uma maneira insegura para você, com medo, com temor, não sabe o que vai acontecer, está correndo normalmente um risco de ir para a cadeia por muito tempo, ou às vezes aquela família está com o seu ente querido preso faz muito tempo, ou está preso e eles estão com medo de ele ficar. Então você tem que ter essa noção. Ou seja, se eles estão buscando segurança em você, você deve passar essa segurança para eles. E como você vai passar a segurança para eles? A primeira coisa que você tem que fazer é entender tudo que você puder a respeito do caso ao qual aquele seu cliente está passando. Então o teu cliente, normalmente ele vai te ligar, ele vai te mandar um WhatsApp, ele vai te mandar alguma coisa para marcar contigo um horário, tá? Então você não vai passar o teu valor pelo WhatsApp, tampouco vai tentar evitar ao máximo o atendimento que ele seja feito via WhatsApp. Então você vai tentar marcar um momento tete a tete, um momento olho no olho com aquele teu cliente. E quando você for marcar esse atendimento, você ou a sua secretária, seu secretário, ou seja lá o que for, você vai pedir para que se consiga o máximo de informações sobre o que está acontecendo. Então você não pode ter melindre de perguntar para ele, mas tudo bem, o que está acontecendo? Você está preso? Está preso por quê? Foi preso quando? Qual que é o caso? É um caso conhecido? Você tem o número do processo? Você tem algum documento? Você pode tirar uma foto do seu auto de prisão em flagrante? Por quê? Porque se for uma coisa muito urgente, você não vai ter muito tempo para pesquisar. Então, se tiver, por exemplo, o número do processo, isso já te facilita muito a vida, porque você pode ter uma noção geral daquele processo. Ou, se você não for uma coisa muito urgente, você não tenta não marcar para imediato, para você atendê-lo naquele dia mesmo. Marca para o outro dia, para 2 dias depois, diz que você está com um pouco de atendimento para fazer, que você tem que se preparar para algumas coisas, está com algumas atividades, sua agenda está complicada e que você vai marcar ele para 2 dias depois, 3 dias depois. Isso não vai te prejudicar em relação a isso, ao contrário, vai te ajudar. Um dia eu falo sobre isso. O ponto é, quando você pede 2, 3 dias, você tem tempo de pesquisar tudo o que você sabe a respeito daquele caso, às vezes você é delegacia, já se informar a respeito de alguma coisa. Não pense que você só vai começar a trabalhar efetivamente, dedicar o seu tempo àquilo, depois do atendimento, da assinatura do contrato e do pagamento. Isso é uma ilusão. Você já tem que se preparar para aquele atendimento. Você não pode ter preguiça de atender cliente. Você tem que se preparar, estudar, dedicar o seu tempo para aquele atendimento. É por isso que é ideal você cobrar sua consulta, porque você está gastando o seu tempo para preparar um atendimento decente e passar para aquele cliente que ali está uma segurança de que ele deve contratar você como profissional. Então você vai estudar o máximo que você puder a respeito daquele caso. Além disso, você vai pesquisar situações que podem fazer com que aquele cara escape naquela circunstância. Então, se ele está preso, vai fazer uma pesquisa mais moderna, mais rápida, mais de hoje, atualidade, enrolei agora, da atualidade dos julgamentos daquele teu tribunal. Então você vai verificar se o tribunal está concedendo naquela circunstância, se não está, quais foram as últimas decisões que foram tidas naquele tribunal, para que quando você for atender aquele cliente, atender aquela família, você tenha isso na ponta da língua. Então você nunca vai prometer para eles um resultado positivo ou um resultado negativo, mas você pode tranquilamente dizer, olha, os últimos julgamentos têm sido positivos, os últimos julgamentos têm sido negativos, vamos ter uma batalha muito difícil pela frente. Eu recomendo, inclusive, que você foque nos últimos julgamentos terem sido mais negativos. Mesmo que você tenha uma certeza lá dentro de positividade, é muito melhor que o cliente esteja preparado para o pior e depois receba o melhor, do que ele esteja esperando o melhor e você acabe dando a pior notícia para ele. Isso tem impacto muito negativo naquela questão. Então você vai se preparar para aquele atendimento estudando totalmente aquele caso, todas as informações que você puder. Se você tiver só informação, por exemplo, não, meu sobrinho matou um cara, você vai pesquisar tudo que você tiver ao seu alcance sobre homicídio.
sobre liberdade de homicídio, sobre julgamentos de homicídio, sobre como funciona, como se pesquisa. Se possível, você já vai ter alguma informação de local, onde que foi. Nós temos aí, na maioria das cidades brasileiras, de um médio ou grande porte, nós temos o Google Maps, onde você coloca um bonequinho lá e você coloca para ver aquela rua, como que tá, como que é a situação, as distâncias, saber onde aconteceu. A preparação para o atendimento, ela é muito importante porque ela vai ser uma das principais responsáveis para você conseguir não titubear no momento de dar uma resposta para o seu cliente. Não tem eu vou pesquisar, não tem eu vou ter que estudar, isso funciona em sala de aula, isso não funciona com o seu cliente. Para o seu cliente, ele está te procurando porque você sabe. Se ele achar que você não sabe, você vai acabar perdendo aquele cliente. Então saiba de tudo daquele processo, daqueles autos, daquela prisão ou daquele crime, se você só souber qual é o crime pelo qual aquela pessoa está sendo acusada, mas não esqueça que você não pode passar todas essas informações para o cliente depois no atendimento. Isso é uma informação que você tem que estar sabendo para que você tenha segurança no momento de você responder aquelas perguntas, tá bom? Outra coisa da preparação do atendimento. Esteja tranquilo naquele dia, tenha dormido bem. Dormir bem é uma coisa que faz bem o tempo todo, mas esteja tranquilo para que você não se estresse. Tenha ciência de que aquele cliente ele pode ir embora, então não trate-o como se ele fosse o último cliente que você pode ter na face da terra, porque senão você vai acabar ou baixando o seu preço depois, ou você vai acabar brigando por aquele cliente, se sentindo tentado a mandar uma mensagem depois se ele for embora, e isso vai acabar com a sua reputação. Então tome cuidado em relação a isso. Trate-o com muito respeito, trate-o como uma pessoa que ele é. Não, de forma alguma, trate-o como se fosse um pedaço de carne, uma coisa, ou alguém que só está ali como um pedaço de dinheiro que você vai receber. Ao contrário, trate-o com humanidade, que ele vai compreender essa humanidade, e isso com certeza vai ter efeito no fechamento ou não fechamento daquele contrato, tá bom? Então prepare-se muito para aquele atendimento, estude tudo que você puder a respeito daquela situação, aquele atendimento na sua cabeça, ele tem que ser muito importante, mesmo que para aquele cliente não seja tão importante, para ti ele tem que ser muito importante, e isso vai acabar criando resultados no seu atendimento e fazendo com que você consiga fechar de maneira mais tranquila aquele cliente. Beleza? Um abraço.